Olá, eu sou a Fabiana Freitas, quero te dar as boas-vindas a esse estudo que gerou a série Minuto do Dia, 1 minuto a sós com Deus, devocionais em áudios de 1 minuto, para quem tem uma vida bem agitada, mas mesmo assim não abre mão de ter um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Para acessar essa série de devocionais, basta clicar no link que está disponível aqui ou nos encontrar no nosso canal do Telegram chamado Minuto do Dia. A gente se vê lá. Deus te abençoe com esse estudo. O nosso segundo completão, depois de ter visitado Jesus tão pressionado lá em João 7, né, na última semana, chegamos aqui a um outro momento, né? Um outro momento bem diferente, onde parece que agora os que estão pressionados são os discípulos, né? Isso é verdade. Eu fiquei assim, gente, esse capítulo tá muito Jesus no modo trago verdades, né? Se vocês me amam, se vocês me amassem, se vocês me conhecessem, Olha, né? veja bem, amigos. Mas eu acho bem interessante porque ele traz algumas afirmações que me fizeram ficar refletindo, assim, principalmente assim, vocês sabem para onde eu vou. Falar, os caras, opa, como assim? Como assim? Como assim? Não sei, vocês sabem quem é o pai? Não, como assim? Sabe? O bicho pegou. E interessante, né, que ao se aproximar o momento da consumação ali da missão que Jesus veio cumprir, né, é aquele negócio, né, quanto menos tempo você tem, mais direto você precisa ser, né, e aí eu acredito que ali Jesus estava assim, ó, não tem mais tempo para meias palavras, é isso aqui, tá, tudo que vocês têm ouvido de mim, né, tudo que a gente tem trocado, conversado, convivido, é hora, né, é hora da mensagem ficar clara para vocês. Ao mesmo tempo em que ele vai dizer que essa mensagem só vai ficar clara mesmo, quando o Espírito Santo vier, né? Mas aí já é um outro momento. E ele já está fazendo isso desde os capítulos anteriores, né? Ele já vem falando ali de que ele sabe que ele vai ser traído, de que ele confronta Pedro, né? E aí, você vai me seguir mesmo? Você daria até a vida por mim? Acho que não, né? Você vai me negar antes que o galho cante e tudo mais. E é isso, vamos começar, né? Porque ali, logo no início, ele vem falando essas coisas, ele, né, lança essa verdade dura ali para Pedro, mas aí ele vem com não se perturbe o coração de vocês, né? Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, vou voltar e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou, né? Isso é demais. Acho muito interessante isso, né? E aí eu acho legal que não é um morde-a-sopra, né? Jesus não tá ali tocando na ferida e depois vem com um motivacional. Nada disso, né? Não é um motivacional. Não se perturbe o coração de vocês, né? Tenham ânimo, não é aquela coisa assim, não, pessoal, vai ficar tudo bem, né? Não, olha, não se perturbe o coração de vocês, e isso vem com uma promessa. Não se perturbe, porque eu tô indo, eu sei para onde estou indo, vocês também sabem para onde eu tô indo, e eu vou preparar um lugar para vocês, para que em algum momento vocês possam voltar a estar comigo. Eu achei legal nessa questão das promessas, né? Eu acho que porque vem com imperativo, né? Não vem aí como tipo, ó, pensa nisso. Não, é assim, para o seu coração não ficar perturbado, para o seu coração não ficar, né, ali ansioso, creia em mim, creia no meu Pai. Né? E vem com as promessas, ele vem com a segurança, e em todos os momentos, né? Mesmo os que antecedem no capítulo anterior, quando ele mostra, por exemplo, o coração deles começou a se perturbar ali, quando realmente ele entrou no momento mais íntimo, em que a ficha começa a cair, ela está no processo de cair,
né? E isso, Jesus já ter falado 200 milhões de vezes a mesma coisa, né? Eu lembrei disso a semana anterior. A gente estava conversando sobre isso. Deus às vezes fala as coisas para a gente repetidamente, e só quando a gente se depara com a situação em si, é que a gente tem um momento de falar assim, opa, o que Deus falou? Ou eu caio realmente no sofrimento total de que não sei de nada, ou me vitimizo, ou fico num local onde eu não deveria ficar, ou então eu me lembro daquilo que Deus falou e prometeu, porque em todo tempo ele age e ele fala e ele está junto. Ele não fala, olha, eu vou deixar vocês aqui, daí tudo bem, fica por isso mesmo. Não, porque ele fala o que vai acontecer na frente, ele traz a questão dele estar o tempo todo conosco em todas as falas, sempre lembrando, né, Pai, Filho e Espírito, de uma maneira única, íntegra, e isso deveria, né, trazer para a gente essa segurança, né? Porque ele prometeu certas coisas. Então, por que o meu coração não deve ficar preocupado? Por que a minha mente não deve ficar ansiosa? Porque eu tenho uma esperança futura colocada aqui por aquele que é o caminho, né? E quando ele fala que, assim, vocês conhecem o caminho, eu fiquei pensando assim, gente, o que eu sei que eu não sei que eu sei? Sabe? É aquela coisa assim, o que eu ainda não experimentei, o que realmente sei. O que já está lá, Né? né? O que A já gente está não lá. explicou, né? Uhum. E eu acho muito especial isso, porque é bem aquilo que a gente falou, Deus quer que a gente realmente se aprofunde, porque ele vai dando doses, né? Ele vai dando cada vez mais, é como se a gente, assim, ele vai colocando um pouquinho e a gente vai mergulhando, vai colocando um pouquinho, vai, joga a boia mais pra frente, aí a gente vai indo lá, joga a boia mais pra frente, aí a gente começa a nadar e assim, eu tô nadando, tô no fundo. Não, e assim, Né? muito fácil, é legal a gente fazer essa reflexão, porque hoje é muito fácil a gente falar, gente, os discípulos, pô, não caía a ficha. Porque hoje a gente consegue ler em um capítulo, assim, o antes, o durante e o depois, pra gente fica fácil fazer essas correlações, até porque tá escrito, a gente consegue interpretar o texto com muita informação vinda de muita gente, né? Mas imagina para cada um deles vivendo aquilo, né? Ouvindo aquilo de uma forma diferente, com um background diferente, com coisas diferentes divididas com Jesus em momentos diferentes, né? Então, é legal, eu achei legal você ter trazido isso, porque eu também pensei nisso, né, quando eu estava lendo e estudando. Como que será que eu sou esses discípulos hoje, né? O que será que Jesus está me mostrando toda hora? E eu ainda não percebi, né? É muito, muito legal, assim, fazer essa reflexão. E aí vem Tomé, né? E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como então saber o caminho? Tomé sendo bem Tomé, né? Aquele Tomé assim, buscando a lógica, buscando os fatos, buscando as coisas como elas são, como dá para explicar, né? Como é que a gente... nós não sabemos para onde o Senhor vai, então como é que a gente pode saber o caminho, né? Se eu sei que eu vou ao mercado, eu tenho X, Y, Z caminhos para chegar lá. Então, para eu começar a andar, eu preciso determinar para onde que eu estou indo, né? E para Deus é isso, né? Para Deus é isso. Qual o caminho para Deus? Para Deus só tem um, né? E é disso que Jesus estava falando aqui, como a gente vai ver. Mais uma daquelas frases que a gente fala o tempo todo e esquece do contexto, né? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dando as duas respostas aí, né? Ele está falando para onde ele vai, que foi o que eles tinham perguntado, indo para o Pai. E qual é o caminho? Eu sou o caminho. Eu mesmo sou o caminho. Vocês conhecem o caminho, né? E depois ele vai questionar isso, né? Será que vocês conhecem mesmo? Será que vocês sabem mesmo? O que eu achei legal dessa parte, assim, eu fiquei pensando, foi que às vezes a gente tem medo, receio de perguntar. E não há pergunta inútil, né? Há um coração talvez despreparado, talvez que não entendeu completamente a mensagem, apesar dela ter sido dita, né? Assim, aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E Jesus traz isso para mim com um amor tão grande, né? Com uma
eficácia, assim, sabe? Ele vai realmente direto ao ponto, dá a resposta como ela deve ser, sem né, firula, sem ficar enfeitando ali, e responde a todas as perguntas que vão ser feitas ali. Então, se a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente não compreendeu alguma coisa, tudo bem, faz parte do processo de aprendizado perguntar, né? Porque a minha pergunta pode ser a pergunta de outros. E talvez se a gente tivesse, como você falou, nessa situação, talvez fôssemos nós perguntando ali. Então, mas sim, só refresca a minha memória. Para onde mesmo que o senhor vai? Que caminho que é esse que o senhor tem tanto falado aí? Né? Porque eu não sei bem o caminho. Né? Então, acho que traz também uma questão de eu não sei tudo, e a gente vive numa sociedade que hoje sabe de tudo, e a gente precisa sair dessa posição e sair desse estereótipo de todo mundo é especialista, todo mundo é médico, todo mundo é cientista, todo mundo é político, todo mundo é mestre, todo mundo é isso. Cara, a gente não sabe da metade das coisas. Existem respostas de coisas, né, que a gente desconhece e que não vai conhecer aqui, que não tem todas as, né, tudo claro. Então precisa ter uma humildade maior, né, e uma coragem. Essa é coragem e humildade, coragem de realmente assumir o papel. Olha, eu não sei, eu não tenho todas as respostas, eu preciso ver, eu preciso falar com Deus para isso, eu preciso perguntar para Ele, né? Sabe, seguir e falar assim, meu, coragem e humildade, traga isso, né? Não é feio para a gente não saber. E provavelmente a gente não sabe muitas coisas, principalmente essas que a gente está falando. O que Deus tem falado tanto conosco que a gente ainda não sabe e Ele sabe que a gente sabe. É. Né? Legal, assim, que uma coisa é a gente saber, né? Outra coisa é a gente conseguir trazer aquilo para a realidade das nossas vidas, né? Porque uma coisa é a gente entender, a gente ler, a gente interpretar o texto e a gente saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Outra coisa é a gente ter convicção e a nossa vida está pautada nisso, né? E eu vejo uma beleza tão grande, Fabi, assim, e uma doçura tão grande nessa inquietação dos discípulos em saber para onde ele estava indo, porque, tipo assim, eu não quero te perder de vista, sabe? Eu não quero me perder de você, eu quero ficar contigo. Até aqui a gente tem estado junto e eu quero muito continuar com você. Então, para eles tinha essa urgência de saber, não, mas fala, para onde que você está indo? Não, você tá falando que a gente sabe. A gente não sabe. Eu preciso saber, seja claro, sabe? Então, assim, acho muito legal isso, assim, e que para as nossas vidas tem muita aplicabilidade. E aí ele fala no 7, né? Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Aí, pô, outro bug, né, na cabeça. Não, eu tava perguntando de onde você ia, né, para onde você ia, mas e aí ele fala, né, que sobre conhecer o Pai. Né? Agora vocês já conhecem o Pai, porque vocês já têm visto o Pai. Aí Felipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus fala, mas você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, eles ainda não entenderam essa unidade e essa representatividade que Jesus tinha, né? Eles ainda estavam vendo a coisa muito terrena, naquela coisa de o pai, né? Pai superior ao filho, ainda não tinha entendido essa coisa da Trindade, é que Jesus vai trazer isso, né? Da Trindade também, vai começar a falar ali sobre o Espírito Santo. Essa questão da unidade, ela é assim, é um mistério revelado, vamos dizer assim, está claro em várias passagens, mas muitas vezes a gente não consegue realmente compreender isso, né? E Jesus traz de uma maneira tão linda que é um mistério como é que a gente também, né? Porque ele vai falar, assim como eu sou no Pai, e a gente vai ver isso mais para frente também. Quero que vocês também estejam em mim. Se você olha um, você está olhando o outro, fala, como isso, né? Gente, é um negócio assim que Jesus é tudo. A supremacia toda está nele.
tudo se completa e tudo foi feito por ele. Desde o princípio, né, façamos, né, isso, façamos aquilo, vamos, isso ficou bom, então vamos fazer isso. Então, não dá para desvincular, né, Jesus do Pai, não dá para querer almejar o céu, deixando Jesus de lado, e ele traz esse mistério, eu acredito muito, com honra, né, ao Pai, né, claro, o Pai deu toda a honra a ele, mas às vezes a gente tenta fazer os próprios caminhos, né, para chegar a Deus, porque a gente quer tirar Jesus do caminho, né, então quando ele fala aqui, né, é para realmente dar ênfase nisso, olha, o olhar de vocês, meus queridos, é aqui, né, nesta posição, porque todo mundo tenta fazer as coisas para se sentir bem, né? Ó, agora eu mereço o céu, agora eu mereço ver o Pai, agora eu mereço ver isso, agora... Então, cria-se diferentes caminhos, né? Diferentes visões, diferentes pessoas para tentar chegar aonde já tem todo acesso, que é nele. Então, assim, Isso para mim E nisso a figura da ponte, né, de Jesus sendo a ponte para Deus, fica muito clara através dessa passagem, porque aqui ele fala que tanto o destino dele é o Pai, quanto ele é o caminho para o Pai, né? Então é como se existisse um abismo, uma lacuna incrível, e ele está prestes a voltar para o Pai dele, mas ele não voltará sem que ele mesmo seja o caminho, né? Então é como se assim, a morte e a ressurreição dele tivesse tornado ele como um tapete assim, na minha cabeça, né? Como um tapete enrolando. enrolando, sendo uma ponte. Cheguei, pai, tô de volta para ti. Ele podia muito bem continuar enrolando de volta e ele ficar lá com o pai, mas não, ele vai ser esse caminho para sempre, né? E a partir dessa volta dele pro pai é que ele proporciona a passagem para todos nós, né? Hoje. E a questão tem uma outra questão que eu, né, queria colocar aí, assim, a gente consegue enxergar o Pai. Então, quando ele fala que a gente vê ele, a gente vê o Pai, é porque realmente ele chega aqui para iluminar os nossos olhos, para iluminar as nossas vidas e realmente fazer com que aquilo que está ali dentro, que ele já colocou e aquele entendimento, aquela compreensão que a gente não sabe que está ali, realmente aconteça. É como se realmente fosse a gente não enxerga, né? É bem míope, com um grau muito forte, e agora eu enxergo, eu estou enxergando bem agora aqui. E só ele vai fazer isso. Então, se a gente tem mistérios, se tem dúvidas, se tem coisas que a gente tenha, né? Não vai ser em outro lugar que vai ser tirada a dúvida. Isso. Então, a mesma beleza dos apóstolos aqui terem perguntado, perguntando para ele as suas dúvidas, não vai encontrar em outro lugar. Então, não se engane de que a sua dúvida será satisfeita em outro lugar, porque não tem outro lugar. É esse daqui, é essa unidade perfeita. Você olha para um, você vê o outro, um liga ao outro e um cuida do outro, e né, algo que é totalmente sincronizado, que funciona e que a gente não compreende. Eu acho que a gente ainda vai lutar para compreender muitas vezes ao longo do processo da nossa caminhada, né? Com certeza. E aí, vamos em frente, né? Aí a partir do 8 ele diz, né? Mostra-nos o Pai, Jesus responde: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. E aí Felipe é endereçado, porque ele que fez a pergunta, mas quantos deles também não poderiam estar na mesma situação, né? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu digo... Essa é uma boa pergunta, né? Para nós também. As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, né? Depois de tudo que o Senhor realizou, né, eles ainda não conseguiam reconhecer Deus nele mesmo. E como é lindo Jesus dizer
que o Pai que vive em mim está realizando a sua obra, né? Como é legal, assim, os momentos na nossa vida em que a gente consegue dizer com convicção, cara, essa é uma obra que Deus está realizando na minha vida. E essas coisas que eu estou fazendo, é Deus que está realizando, né? A gente tem momentos assim, né? Seria ótimo se a gente vivesse toda a nossa vida podendo dizer isso. Mas quando alguém vem nos dizer alguma coisa, alguém nos agradecer por alguma coisa, e a gente pode dizer com tranquilidade, né? E com confiança, é Deus que está realizando isso através de mim. Nossa, eu acho isso muito legal. Só alguém com total convicção de quem é, né? Realmente consegue fazer algo assim. É totalmente oposto ao que nos é vendido como poder. Porque muito facilmente seria assim, não, veja o que eu faço aqui, olha quantas coisas poderosas, né? E Jesus mostra realmente totalmente o contrário daquilo que a nossa mente humana busca, daquilo que o mundo mostra como sucesso, né? E ele traz, olha, aqui, neste ponto, eu e o Pai somos um só. E eu amo quando ele fala assim, tá bom, olha, se vocês não querem crer no Pai que vive em mim, assim, pelo menos, creiam pelas mesmas obras. A essência é a mesma. Deus e eu somos um, a gente não pode mentir, a gente é santo, Então, toda a essência acompanha quem ele é o tempo todo. Então, ok, se isso está muito além do seu entendimento, essa questão da unidade, né? Olha pelo menos aquilo que está acontecendo. Consiga enxergar isso. Se você O enxergar isso, você resultado vai ver. dessa igualdade. Seria como se fosse aquela resposta prática para Tomé ou para qualquer outro, né? Mas o que de prático está acontecendo aqui? Cara, ninguém tinha dado vista aos cegos até a vinda de Jesus. E Jesus fez isso de diversas maneiras diferentes, né? Não existe uma caixinha para Deus em que a gente possa colocá-lo ali. Quantas pessoas foram levadas, quantas pessoas foram curadas simplesmente por encostar, por chegar perto, por ele falar. Fala assim, ó, não, tá doente, vai em paz, querido. Dor de cabeça acabou, né? Assim, é uma ousadia e é algo, né, que é muito harmonioso, né? É muito grandioso e não tem como se negar, não tem como ser negado, né? Isso aí. E aí ele segue, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aqui ele já começa a dar um prenúncio, né, do que ele vai falar um pouquinho mais tarde, mas da questão de vocês podem estar em mim como eu estou no Pai. E se a gente estiver junto, assim como meu Pai faz o que eu peço, né, eu vou fazer o que vocês pedirem também, se a gente estiver nessa sintonia, né? E ele fala até, né, fará coisas ainda maiores do que estas. Eu vejo duas possibilidades para isso. Ou elas vão ser maiores porque Jesus é menor, nós somos menores que Jesus, então qualquer coisa que a gente faz vai ser muito maior do que o que ele fez, porque ele é Deus. Ou então ele vai estar falando sobre a própria salvação, né? Jesus, enquanto ele estava aqui, ele não levou ninguém para a salvação. A salvação ela só é possível depois que Jesus ressuscitou, né? Então nós temos a grandiosa missão de anunciar a salvação para as pessoas, né? De Jesus ressuscitado. Então eu vejo assim com essas duas possibilidades, né? De como que a gente pode hoje realizar obras maiores do que o que Jesus realizou. Muito legal, Fábio, porque muitas vezes a gente romantiza certas coisas. Então, o ID é romantizado somente pelas pessoas que realmente têm um chamado missionário no sentido de ir para outro lugar. Aquele que ensina super bem. Então, a gente acaba perdendo a oportunidade de compreender a grandeza que Deus deu
da missão e do tamanho da obra, que é levar uma, né, que é direcionar, que é de conseguir falar para aquela vida, né? Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tá ali, né? Então, e como você vai falar isso? Às vezes vai ser realmente assim, com palavras. Às vezes vai ser através de uma oração. Às vezes vai ser através de uma doação de um alimento. Às vezes vai ser através de um abraço. Mas como que a gente leva Cristo para outras pessoas? Isso é uma obra muito grande. É uma obra muito grande que a gente quer romantizar grandes coisas e, claro, a gente não pode colocar Deus numa caixinha, coisas sobrenaturais e milagres sobrenaturais podem acontecer, sim, mas mais sobrenatural do que salvar uma vida cheia de pecado e transformar aquilo que é cheio de pecado para ser enxergue por Deus. Deus está enxergando agora branco. Oi, e a gente, sendo que a gente sabe que a gente peca, vai sair daqui depois de um estudo, dá um grito, né? Perde a paciência, explode, né? Se a gente for pensar, né, por esse lado, é insano pensar muito maior, algo. Né? Muito maior do que eu, né? Muito maior do que eu, né? Então e eu gosto quando ele traz essa questão do alinhamento, né? Agora da gente entrar, gente, onde que a gente entra nessa unidade, né? Onde que a gente entra nessa unidade? E quando ele traz, né? Eu farei o que pedirem em meu nome. Cara, que coisa poderosa, né? Eu gosto de lembrar das passagens em que fala que Deus inclina os ouvidos para ouvir nossa oração, de quando a gente tem 2 ou 3 reunidos ali, ele está no nosso meio. Eu amo lembrar esse tipo de coisa porque reforça realmente essa essência de Deus, né? De interceder, de cuidar das nossas vidas, de estar conosco na caminhada completa. Em nenhum momento ele nos abandona, nem naqueles mais, né, desafiadores que a gente possa achar, ou que a gente até possa não sentir, né, mas ele está ali o tempo todo e fala como fazer em cada etapa, né, em cada coisa. Então, muito, muito legal isso. E não é qualquer coisa como, essa pessoa me machucou, que ela fique doente, ou tipo, assim, não. É alinhamento, gente, de coração, de essência, né, algo que Deus não pode negar ele mesmo, né, é isso. Isso, eu acho que isso nossa, isso resume muita coisa. Deus vai fazer algo que ele não possa negar ele mesmo, né? É bem por aí, bem por aí. E, enfim, aí ele segue, né? Se vocês me amam, Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês. Para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Já era difícil entender que eles já conheciam o Pai, porque haviam estado com o Filho. Imagina agora conhecer um Espírito. Enfim, que eles não tinham ouvido ainda falar antes. Mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Até aqui tem alguma coisa, Fabi? Acho que pode seguir, Fábio. Tá. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Então, Jesus nem está exigindo agora que eles entendam, né? Ele sabe que o Espírito Santo é que vai ajudá-los a juntar finalmente as peças, né? Que vai existir um momento em que o Espírito Santo vai estar com eles. E a missão do Espírito Santo vai ser ensiná-los. Ele usa essa palavra aqui, né? No versículo 26. Ensinará. O Espírito Santo ensinará vocês sobre essas coisas. Então, no 21 ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então disse Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele.
Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. E aí ele fala sobre essa questão, né, do amor e da obediência. Por que fazer isso para a gente e não fazer para os outros? Porque tem esse crivo. Não é possível Deus fazer morada. Não seria possível Deus fazer morada em Jesus se Jesus não fosse Deus, né? E não tem como Jesus fazer morada em nós se nós não estivermos em Jesus, né? Tem esses crivos, né? Tem essas coisas que é como Deus criou e a gente tem que obedecer. É como é, né? E aí ele explica aí dessa forma. Achei legal quando ele fala, né? Senhor, por que o Senhor fala essas coisas para a gente não para o mundo? E aí Jesus responde focando em você. Foque em você. Esquece as outras coisas, ou esquece as outras pessoas do lado. Pensa em você. Se vocês me amarem, e me obedecerem, terão a minha morada em vocês. Vocês farão coisas maiores, serão ensinados, serão lembrados, serão tudo isso. Então, traz ao ponto que é muito legal no cristianismo, que é realmente a oportunidade que nós temos de ter um relacionamento individual com Deus, único, de intimidade. Então, não adianta a gente se apoiar na fé de outro, na caminhada de outro. É óbvio que eu não estou falando que a gente não se ajude, né? A gente já estudou Efésios, a gente já falou sobre isso. Existem coisas as quais Deus faz através do corpo, né? Deus fala pra gente, olha, vocês permaneçam aí em comunhão, em oração, partindo do pão, permaneçam aí dessa maneira, façam isso, dessa maneira vocês vão compreender, né? O tamanho do meu amor, a altura, a largura, a profundidade. Legal. Só que ela começa dentro do coração individualmente. Então, assim, ó, deixa eu me revelar para você. Então, talvez às vezes a gente encontre pessoas que, e eu vejo isso, às vezes eu já ouvi pessoas falando isso. Ah, mas eu não consigo compreender. Eu preciso de outra pessoa para me explicar. Ok, que a gente tem pessoas que possam, né, trazer e colocar figuras interessantes, mas Deus está falando que Ele pode se revelar para a gente, que Ele pode ensinar. Então, eu acredito muito que essa oração será tão valorizada por Deus, Sim. porque é o que Ele quer fazer. Porque Ele está falando assim, vocês já sabem para onde vão, vocês sabem o caminho, vocês conhecem o Pai, vocês viram isso. E tem coisas que estão ali que Deus realmente colocou através do seu Espírito nas nossas vidas e que a gente vai conseguir enxergar em outros momentos, ok, mas serão nossos momentos. Sim. Por que perder a oportunidade de ter os nossos momentos? E me fez lembrar muito, Fabi, isso que você está falando, aqueles momentos que todos nós já vivemos até hoje, né? Acredito que muitos de nós ainda passam. É bem prático, né? Às vezes está na igreja e o pastor fala alguma coisa e aí você olha assim, procura alguém na igreja e fala, nossa, ainda bem que aquela pessoa tá aqui para ouvir isso hoje, sabe? Ou então alguém que você quer muito que se converta na sua família e tá ouvindo uma pregação e você fala, nossa, graças a Deus que a pessoa tá... ótimo, muito bom. Sinal que você tá ligada e que você tá querendo algo de bom para essa pessoa. Mas e o que Deus tem para me falar sobre isso? Como é que isso se aplica a mim hoje, com as minhas crises, com os meus problemas, com as minhas vitórias? Como que isso se aplica a mim hoje? Sempre voltar para a gente, né? Porque não tem ninguém que se preocupe mais com as pessoas do que o próprio Deus, né? E realmente, se a gente quer, se a gente ora por isso, Deus me dá entendimento, Deus, eu quero saber, eu quero entender, né? Deus, nossa, Deus vai honrar, Deus quer fazer isso, né, Fabi? Como você falou. Com certeza. Com certeza. Aí 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Aí vem, né, aquilo que eu já tinha falado, né? Jesus tá tentando passar o máximo possível, né, para eles.
mas ao mesmo tempo eles sabem que tem algumas coisas que são espirituais no nível que o Espírito Santo vai conseguir, né? Ele veio, ele deu o exemplo, ele mostrou, ele falou, ele explicou, né? E alguns creram, né? Mas tem uma convicção espiritual que Jesus sabia que era o Espírito Santo que ia dar. E aí ele fala sobre o Espírito Santo ensinar e lembrar, né? Como que o Espírito Santo vai nos ensinar algo que nós não estamos buscando aprender? E como é que o Espírito Santo vai nos lembrar de algo que nós não conhecemos ainda? É por isso que é tão importante a gente estudar a palavra, a gente ler, né? Eu tô num capítulo, aqui a gente está produzindo os minutos do dia, né? E eu tô empacada num capítulo, é que eu não tô conseguindo produzir um devocional sobre esse capítulo. Eu já li 2 vezes e eu tô buscando. Eu tô buscando. Uma hora o Espírito Santo vai me falar alguma coisa e eu vou compartilhar com vocês. Mas é isso. O que o Espírito Santo vai me lembrar se eu nunca vi? E o que ele vai me ensinar se eu não estou buscando aprender? Né? Então, essa é a nossa postura, esse é o nosso lugar, de querer aprender e buscar. E o Espírito Santo vai honrar, ele vai nos ensinar e nos lembrar no momento certo. Eu fiquei lembrando nessa questão de ensinar e aprender, né? Quando você estava falando, qualquer coisa que a gente vai aprender, a gente precisa praticar. E se a gente aprender na teoria e for colocar em prática, a gente vai se esquecer de diversas coisas. Então, vamos lá, vamos fazer lá um curso de Excel. A Fabi gosta muito de Excel, gente, vamos Excel. Que é a vida. Não sei nada. Amo, tem muita coisa ali demais. Mas, conforme você vai aprendendo e você vai se aprofundando naquilo, você olha e fala assim, nossa, como aquilo é legal. E aí você sai e não dá mais bola para isso. Você vai voltar. Amigo, você não vai lembrar daquilo lá. Você precisa de novo pegar lá suas anotações. As suas anotações, falar assim, onde que tá isso mesmo? Qual é a guia? Onde eu pego? Ai, tá aqui, já tentar. Aí você vai lá e vai praticar. Então entra muito na questão realmente de viver. O que Deus está ensinando pra gente é vivam, né? Deixem, né? Saibam que eu e o Pai somos um, que vocês também podem ser um com a gente, então vivam. Vocês vão ter o Espírito que vai ensinar, vai assim, mas caminha, né? Onde vocês têm que caminhar. Existem coisas que a gente vai poder fazer. Eu faço anotações daquilo que Deus está falando comigo, porque rapidamente os acontecimentos do dia, eles vão dominar a nossa vida. Esquece, você vai esquecer, você não vai se lembrar. E aquilo que traz esperança para nossa vida é essa palavra, né? É ela que vai nos resgatar de todo esse furdúncio ao nosso redor, né? Então, realmente, ele precisa ensinar aquilo que você está buscando e você precisa ter próximo à sua mão as suas anotações para que na hora de você praticar, você facilmente seja lembrado também. Então faz a sua parte aí de praticar o Excel, gente. A palavra de Deus. Aí a gente pode remeter até aquelas coisas, quem tem filho em idade escolar, né? Que nem você e outras meninas que escutam a gente aqui. Cara, às vezes a criança mesmo pergunta, pra que aprender isso? Às vezes a criança não consegue aprender porque não consegue relacionar com a realidade dela. E quantas coisas a gente não aprendeu de física, de matemática, que a gente acaba nunca usando no nosso dia a dia, né? A gente vai usar no máximo as operações básicas, uma regra de 3 e tudo mais. Mas assim, as coisas mais profundas que a gente não aplica no nosso dia a dia, que não existe a necessidade de aplicar no nosso dia a dia, é muito difícil da gente lembrar. A gente realmente tem que recuperar. Agora, se você tá na palavra, né, e você fala assim, cara, não vou conseguir relacionar isso aqui não fez muito sentido não para mim agora, vamos pro próximo capítulo. Mas chega um momento na sua vida que você vai falar, cara, eu não sei sobre isso, mas eu sei que existe algo sobre isso na palavra. E aí você vai saber onde procurar ou vai saber para quem perguntar, né? Então, é estar, né? É permanecer, é estar ali, né? Como ele vai dizer no 15, né? E a gente vai ouvir o devocional amanhã. Aí, mais um super conhecido. Esse capítulo é cheio de versículos mega conhecidos que a gente usa salteado, assim, né? Na vida.
Mas eles estão todos aqui, dentro desse capítulo, eles fazem muito sentido. E aí ele fala, eu deixo a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês. Ele começou com não se perturbe o seu coração, né? E aqui ele está explicando todas essas coisas que para ele está sendo difícil de pegar, né? E isso pode causar uma inquietação, né? Então, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, eu vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, de novo, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Assim como o João Batista falou, não, ele é maior que eu. Jesus está dizendo agora, não, o Pai é maior que eu. Né? Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Eu sei que vocês não estão crendo agora, ainda não está fazendo sentido, vocês não conseguem ver a figura completa. Mas quando acontecer, se vocês creiam, né? Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Mais uma vez, é como se fosse uma afirmação, né? Um fincar ali de uma certeza. Isso tudo vai acontecer, não é porque o inimigo está no controle, não é porque ele venceu, né? Não é nada disso. É porque o Pai determinou assim, e eu estou obedecendo. Ele coloca isso bem firme. E aí ele fala, levante-se, vamos daqui. Eu gosto do 28, quando você estava lendo, porque para mim fica assim, 2 vezes, sabe? Você já saiu por aí para algum lugar e fala assim, eu vou 2 vezes, eu vou e volto. E quando Jesus fala assim, eu vou, mas eu volto, eu fiquei pensando nisso, sabe? Assim, gente, são 2 vezes, ele vai e volta, ele vai e vem, né? Ele vem realmente. E isso traz, né, e eu gosto do cuidado né, em que Deus inspirou os homens para escrever a palavra, exatamente mostrando esse cuidado, né? Ele faz esse fechamento aí, olha, tudo isso é muito grande, todo esse entendimento é demais, mas não fiquem com o coraçãozinho preocupado, tá tudo sob controle, no momento certo vocês entenderão. Então não tem lugar melhor para lançar o nosso coração, né? Em 1 Pedro 5,7 acho que fala, né? Lança sua ansiedade sobre mim porque eu tenho cuidado de vós. Não é só simplesmente por lançar, é porque eu tenho cuidado. Sim. Assim, não é um puramente aqui, olha, você precisa de terapia, você tá mal, você precisa soltar isso. Não, não é isso que eu tô falando. Ele tem cuidado, então existe alguém que se importa. Se existe alguém que se importa, esse é alguém. E esse, no momento certo, vocês vão entender, né, que você trouxe. No momento certo, vocês vão entender. Quantos de nós aqui, né, que estamos conversando sobre isso, estão ouvindo sobre isso, que tem uma situação nesse momento, de que, no momento certo você vai entender. No momento certo, o Espírito Santo vai te lembrar de tudo que você viveu até chegar aqui e tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Vai ficar tudo bem, né? Tudo bem. Pode confiar, né? Pode confiar. E aí ele fala, levante-se e vamos daqui. Gente, demais isso. Vamos lá. Já não vou mais ficar falando muito aqui. Ele fala no 30. Já não vou mais ficar falando muito aqui. O príncipe desse mundo já está vindo. Vocês estão com muita coisa aí na cabeça. Muita coisa na cabeça. Vocês estão muito preocupados. Vamos mudar de assunto? E aí, tanto é que o próximo discurso que João traz aqui é da videira e dos ramos, né? Que é muito legal, né? Jesus está falando de coisas tão, pesadas, densas, né? E depois ele vem falar da videira e dos ramos, do nosso lugar seguro, do nosso lugar onde nós podemos... Alegria completa, que eu amo falar dessa alegria completa. Né? Muito legal. Esse capítulo traz, assim, promessas, apesar de ser um capítulo que desafia, né, em que faz você refletir e que traz, assim, respostas que talvez a gente realmente faça, mas eu não compreendo, ok, não cabe a você, de repente, compreender nesse momento completamente, mas o que você precisa saber? Eu e o Pai somos um, estou indo preparar uma moradinha para vocês, vou enviar o Espírito Santo, vocês vão ser lembrados no momento exato, o diabo não tem poder sobre mim,
eu faço aquilo, né, em obediência ao Pai porque eu o amo, e vocês, se fizerem isso também, estarão conectados comigo e com o Pai. E eu vou ali e volto. Isso. Isso aí. E agora, ó, levanta e vamos lá.